Juntos, mais uma vez, para o nosso estudo em grupo. Estamos estudando o quarto livro, André Luiz e Chico Xavier, Obreiros da Vida Eterna, que nos fala sobre a vida no mundo espiritual. Convite ao bem. Antes de iniciar os trabalhos de nossa expedição socorrista, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Templo da Paz, na zona consagrada ao serviço de auxílio, onde, estabelecido instrutor, comentaria as necessidades de cooperação junto às entidades infelizes, nos círculos mais baixos da vida espiritual que rodeiam a crosta da terra. A maravilhosa noite derramava inspirações divinas. Ao longe, constelações faiscantes semelhavam-se a pérolas caprichosamente dispostas numa colcha de veludo imensamente azul. A paisagem lunar oferecia detalhes encantadores. Picos e crateras salientavam-se à nossa vista, embora a considerável distância num deslumbramento de filigrana preciosa. Fulgurava o Cruzeiro do Sul, como símbolo sublime, desenhado ao fundo azul escuro do firmamento. Canopus, Sírios, Antares brilhavam infinitamente, figurando-se-nos balizas radiosas e significativas do céu. A Via Láctea, dando-nos a impressão de prodigioso ninho de mundos, parecia um dilúvio de moedas resplandecentes a se derramarem de cornucópia gigantesca e invisível, convidando-nos a meditar nos segredos excelsos da natureza divina. E as suaves virações noturnas, virações são brisas, osculando-nos a mente em êxtase, passavam apressadas, sussurrando-nos grandiosos pensamentos, antes de se dirigirem às esferas distantes. O templo, edificado no supé de graciosa colina, apresentava aspecto festivo em virtude da iluminação feérica a projetar singulares efeitos nos caminhos adjacentes. As torres, à maneira de agulhas brilhantes, alongavam-se pelo céu, contrastando com o indefinível azul da noite clara, e cá embaixo as flores de variadas figurações eram taças luminosas, servindo luz e perfume, balouçando de leve na folhagem ao sopro incessante do vento. A gente já tinha informação de que as flores, no plano espiritual, recolhem a luz do sol durante o dia e as projetam à noite. Queria umas flores dessas no meu jardim. Seguindo, não éramos os únicos interessados na palestra da noite, porque numerosos grupos de irmãos se dirigiam ao interior, acomodando-se no recinto. Eram entidades de todas as condições, fazendo-nos sentir o geral interesse dessas lições em perspectiva. Seguíamos o assistente Jerônimo, padre Hipólito, a enfermeira Luciana e eu, constituindo pequena equipe de trabalho, incumbida de cooperar na crosta planetária durante 30 dias, aproximadamente, em caráter de auxílio e estudo, com vistas ao nosso desenvolvimento espiritual. Jerônimo, o orientador de nossas atividades pela nobreza de sua posição, percebendo-me curiosidade perante as movimentadas conversações em derredor, explicou gentil. Muito justa a atenção em torno do assunto. Admito que a quase totalidade dos interessados e estudiosos que afluem à casa integram comissões e grupamentos de socorro nas regiões menos evoluídas. E demorando o olhar nas fileiras de jovens e velhos que demandavam o interior, acrescentou: a palavra do instrutor Albano Metelo merece a consideração excepcional da noite. Trata-se de um campeão das tarefas de auxílio aos ignorantes e sofredores dos círculos imediatos à crosta terrestre. Somos aqui
diversos grupos de aprendizes, e a experiência dele nos proporcionará infinito bem. Breves minutos decorreram e penetramos por nossa vez o recinto radioso. Vagavam no ar suaves melodias, precedendo a palavra orientadora. Flores perfumosas, ornamentando o ambiente, embalsamavam a nave ampla. Alguns instantes agradabilíssimos de espera e o emissário apareceu na tribuna simples, magnificamente iluminada. Era um ancião de porte respeitável, cujos cabelos lhe teciam uma coroa de neve luminosa. Seus olhos calmos, esplendidamente lúcidos, irradiavam-se forças simpáticas que de súbito nos dominaram os corações. Depois de estender sobre nós a mão amiga, num gesto de quem abençoa, ouviu-se o coro do templo, entoando o hino Glória aos servos fiéis, que era assim. Me perdoem, não vou cantar, vou só ler. Ó Senhor, abençoa os teus servos fiéis, mensageiros de tua paz, semeadores de tua esperança. Onde haja sombra de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria. Onde domine o mal, ameaçando a obra do bem, abre-lhes a porta oculta a tua misericórdia. Onde surgem acúteos de ódio, auxilia-nos a cultivar as flores bem-aventuradas de teu sacrossanto amor. Senhor, são eles, teus heróis anônimos, que removem pântanos e espinheiros, cooperando em tua divina semeadura. Concede-lhes os júbilos interiores da claridade sagrada em que se banham as almas redimidas. Unge-lhe os corações com harmonia celeste, que reservas ao ouvido santificado. Descortina-lhes as visões gloriosas, que guardas para os olhos dos justos. Condecora-lhes o peito com as estrelas da virtude leal. Enche-lhes as mãos de dádivas bendita, para que repartam em teu nome a lei do bem, a lua da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança, o remédio retificador. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faze brilhar teus divinos lauréis e teus eternos dons, a fronte lúcida dos bons, os teus servos fiéis. O instrutor ouviu em silêncio, de olhos molhados, deixando transparecer íntimo júbilo, enquanto a maioria da assembleia disfarçava discretamente as lágrimas que os acentos harmoniosos do cântico nos arrancavam do coração. Em se perdendo no espaço, as derradeiras notas da melodia sublime, Metelo, sem qualquer luxo de gesticulação, saudou-nos com expressiva simplicidade, desejando a paz do Senhor, e prosseguiu. Não mereço, amigos, o preito de carinho desta noite. Não tenho servido fielmente aquele que nos ama desde o princípio, e por isso vosso hino confunde-me. Mero soldado das lides evangélicas, trabalho ainda no campo da própria redenção. Fiz ligeira pausa, fitou-nos paternal e continuou. Ainda a minha personalidade não interessa. Venho falar-vos de nossos trabalhos singelos nas regiões espirituais ligadas à crosta da terra. Ó, meus irmãos, é necessário apelar para as nossas energias mais recônditas. As zonas purgatoriais multiplicam-se assustadoramente em derredor dos homens encarnados. A distância dos teatros de angústia vinculados às realizações edificantes de nossa colônia espiritual, preservando valiosas reservas da vida infinita para essa mesma humanidade que se debate no sofrimento e nas trevas. Nem sempre formulamos uma ideia exata da ignorância e da dor que atormentam a mente humana. Quanto aos problemas da morte, a felicidade faz que nasçam aqui as fontes inesgotáveis da esperança. Os que se preparam ante os voos maiores da eternidade trazem os olhos voltados para a esfera superior, na contemplação do ilimitado porvir,
e os que se esforçam por merecer a bênção da reencarnação na crosta terrestre fixam as suas aspirações mais fortes no soberano propósito de redenção, organizando-se perante o futuro, ousados nas solicitações de trabalho e arrojados no bom ânimo. Todos os pormenores da vida nesta cidade falam alto de nossos objetivos de equilíbrio e elevação. Não longe de nós, começam a brilhar os raios da alvorada radiante dos mundos melhores, convidando-nos à visão beatífica do universo e a gloriosa união com o divino. Mas o orador fez significativo intervalo, parecendo escutar vozes e chamamentos a paisagens distantes, e prosseguiu: os nossos irmãos que ainda ignoram a luz? Subiríamos até Deus num círculo fechado? Como operar o insulamento egoístico a caminho do Pai amoroso e leal, que acende o sol para os santos e os criminosos para os justos e injustos? Metelo mostrou uma chama de zelo sagrado nos olhos percussientes e exclamou depois de curta reflexão: nós, que procuramos a santidade e a justiça, alcançaríamos acaso semelhante orientação se outras fossem as circunstâncias que nos regeram até aqui? Construtores de nossos próprios destinos por delegação natural do Criador, onde permaneceríamos agora sem os favores da oportunidade e o obséquio da proteção de benfeitores desvelados? Indubitavelmente, os ensejos de elevação felicitam todas as criaturas. No entanto, é imprescindível ponderar que a bênção da fonte pode converter-se em venenosa água estagnada se a trancamos num poço incomunicável. E as dádivas recebidas por nós são inúmeras e os dons que nos foram distribuídos imensos. Seria completo o nosso regozijo, havendo lágrimas atrás de nossos passos? Como entoar hinos de hosana à felicidade sobre o coro de soluços? Nobilíssimo todo o impulso de atingir o cume. Entretanto, que veremos após a ascensão? Entre os júbilos de alguns, identificaríamos a ruína e a miséria de multidões incalculáveis. Neste momento, envolvido nas vibrações de profundo interesse dos ouvintes, imprimiu novo acento ao verbo luminoso e tornou-o com indefinível melancolia. Também eu tive noutro tempo a obcecação de buscar apressado a montanha. A luz de cima fascinava-me e rompi todos os laços que me retinham embaixo, encetando dificilmente a jornada. A princípio feri-me nos espinhos pontiagudos da senha, experimentei atrozes desenganos. Consegui, porém, vencer os óbices imediatos e ganhei jubiloso pequenina eminência. Em me voltando, todavia, espantou-me a visão terrífica do vale. O sofrimento, a ignorância dominavam em plena treva. Desencarnados e encarnados lutavam uns contra os outros em combates gigantescos, disputando gratificações dos sentidos animalizados. O ódio criava moléstias repugnantes. O egoísmo abafava impulsos nobres. A vaidade operava horrenda cegueira. Cheguei a sentir-me feliz diante da posição que me distanciava de tamanhas angústias. Contudo, quanto mais me vangloriava dentro de mim mesmo, embalado na expectativa de atravessar mais altos cumes, eis que, certa noite, notei que o vale se represava de refulgente luz. Que sol misericordioso visitava o antro sombrio da dor? Seres angélicos desciam, céleres e radiosos pináculos, ocorrendo às zonas mais baixas, obedecendo ao poder de atração da claridade bendita. Que acontecera? Perguntei ousadamente, interpelando um dos áulicos celestiais.
O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Nem mais uma palavra. O mensageiro do plano divino não podia conceder-me mais tempo. Urgia descer para colaborar com o mestre de amor, diminuindo os desastres que das quedas morais, amenizando o padecimento, pensando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal e, sobretudo, abrindo horizontes novos à ciência e à religião, de modo a desfazer a multimilenária noite da ignorância. Novamente sozinho, na peregrinação para o alto, reconsiderei a atitude que me fizera impaciente. Em verdade, para onde marchava meu espírito, Deus preocupado na imensa família humana, junto da qual aurira minhas mais ricas aquisições para a vida imortal? Por que enojar-me ante o vale, se o próprio Jesus, que me centralizava as inspirações, trabalhava solícito para que a luz de cima penetrasse nas entranhas da terra? Não praticava eu o crime execrável da usura? Olvidando aqueles entre os quais adquirira o roteiro destinado à minha própria ascensão? Como subir sozinho, organizando um céu exclusivo para a minha alma, lastimavelmente abstraída dos valores da cooperação que o mundo me prodigalizava com generosidade e abundância? Mostrava-se o instrutor intensamente comovido. Detive-me então, continuou, e voltei. Efetivamente, o caminho vertical é purificador da superioridade, é a sublime destinação de todos. O cume, bafejado de resplendor solar, é sempre um desafio benéfico aos que vagueiam sem rumo. Na planície, o alto polariza naturalmente as supremas esperanças dos que ainda permanecem embaixo. Todavia, à medida que penetramos o domínio da altura, imprimem-se-nos na mente e no coração as leis sublimes de fraternidade e misericórdia. Os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza, senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância para exemplificarem o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão aos seus semelhantes. E por esse motivo que necessitamos temperar todo o impulso de elevação com o sal do entendimento, evitando a precipitação dos despenhadeiros do egoísmo e da vaidade fatais. Metelo silenciou por instantes e, diante da comoção com que lhe acompanhavam a palestra, retomou o verbo com outra inflexão de voz. Outrora, quando nos envolvíamos ainda nos fluidos da carne terrestre, supunhamos com desacerto que a vaidade e o egoísmo somente poderiam vitimar os homens encarnados. A teologia, não obstante o ministério respeitável que lhe está afeto, enclausurava-nos a mente em fantasiosas concepções do reino da verdade. Esperávamos um paraíso fácil de ser conquistado pela deficiência humana e temíamos um inferno difícil de regenerar-nos. Nossas ideias alusivas à morte confinavam-se a essas ridículas limitações. Hoje, porém, sabemos que depois do túmulo há simplesmente continuação da vida. Céu e inferno residem dentro de nós mesmos. A virtude e o defeito, a manifestação sublime e o impulso animal, o equilíbrio e a desarmonia, o esforço de elevação e a probabilidade de queda, perseveram aqui após o trânsito do sepulcro, compelindo-nos à serenidade e à prudência. Não nos encontramos senão em outro campo de matéria variada, noutros domínios vibratórios do próprio planeta, em cuja crosta tivemos experiências quase inumeráveis. Como não equilibrar, portanto, o coração no exercício efetivo da solidariedade? Logicamente, não exortamos ninguém a novos mergulhos no lodo antigo. Não desejamos que
que os companheiros previdentes regressem à posição de filhos pródigos distanciados voluntariamente do Eterno Pai, nem pretendermos interromper a marcha laboriosa dos servidores de boa vontade, a caminho dos cimos da vida. Apelamos tão só no sentido de cooperardes nos trabalhos de socorro às esferas escuras. Sois livres e dispondes de tempo no desempenho dos deveres nobilitantes a que fostes chamados em nossa colônia espiritual. Nada mais razoável que o proveito da oportunidade no planejamento da SS. Entretanto, na qualidade de velho cooperador das tarefas de auxílio, ousamos rogar vosso interesse generalizado pelos que erram no vale da sombra e da morte, aguardando a esmola possível de vosso tempo em favor de nossos semelhantes, defrontando agora por situações menos felizes, não em virtude dos desígnios divinos, mas em razão da imprevidência deles mesmos. Contudo, qual de nós não foi invigilante algum dia? Fez o orador uma pausa mais longa e continuou. De nossos amigos encarnados, não podemos esperar, por enquanto, concurso maior e mais eficiente nesse sentido. Presos nas grades sensoriais, progridem lentamente na aprendizagem das leis que regem a matéria e a energia. Quando convidados a visitar nossos círculos de edificação, fora da instrumentalidade fisiológica, regressam ao corpo assombrados pelas visões rápidas que lhes foi possível arquivar, e em transmitindo suas lembranças aos contemporâneos, operam a coloração das águas simples e pura da verdade com os seus pontos de vista e predileções pessoais no terreno da ciência, da filosofia e da religião. Bernardin de Saint-Pierre, o romancista trazido por amigos a regiões vizinhas da crosta planetária, volta ao seu meio de ação e traça aspectos que asseverou pertencerem ao planeta Vênus. Huygens, o astrônomo, recebe mentalmente algum noticiário de nossas esferas de luta e ensaia teorias referentes à vida em outros mundos, afirmando que os processos biológicos nos orbes distantes são absolutamente análogos aos da crosta da Terra. Teresa d'Ávila, a religiosa santificada, transporta-se à paisagem de nosso plano, onde se lamentam almas sofredoras, e torna o corpo carnal, descrevendo o inferno para seus ouvintes e leitores. Swedenborg, o grande médium, percorre alguns trechos de nossa zona de ação e pinta os costumes das habitações astrais como melhor lhe parece, imprimindo às narrações os fortes característicos de suas concepções individuais. Quase todos os que vieram momentaneamente ao nosso campo de trabalho voltaram ao esforço humano, exibindo a experiência de que foram objeto, pincelando-a com a tinta de suas inclinações e estados psíquicos, porque se encontram fundamente arraigados ao chão inferior do próprio eu. Acreditam em chegar a outros mundos em situações igual à Terra, nosso maravilhoso templo, cujas dependências não se restringem à esfera da crosta, sobre a qual os homens de carne pousam os pés. A Terra é também nossa grande mãe, cujos braços acolhedores se estendem pelo espaço além, ofertando-nos outros campos de aprimoramento e redenção. Modificando a inflexão de voz, prosseguiu. As criaturas, porém, atravessam breve período de existência no mundo carnal. A maioria demora-se nas estações expiatórias do resgate difícil e confundem-se nas vibrações perturbadoras do sofrimento e do medo. Fazem da morte uma deusa sinistra. Apresentam o fenômeno natural da renovação com as mais negras cores, agarradas às sensações do dia que passa, ignoram como dilatar a esperança e transformam a separação provisória
numa tangível noite de amarguroso adeus. Vítimas da ignorância em que se comprazem, internam-se em florestas de sombra, onde perdem toda a paz, convertendo-se em presas delirantes dos infernos de horror, criados por elas mesmas nos desvairamentos passionais. Como esperar delas a colaboração precisa, com a extensão desejável, se pela indiferença para com os próprios destinos mergulham diariamente nos rios de treva, desencanto e pavor? Unamo-nos, portanto, auxiliando-as, segundo os preceitos evangélicos, descortinando-lhes novos horizontes e aclarando-lhe os caminhos evolutivos. De olhos fulgurantes, ineblinados de lágrimas pela evocação, talvez de quadros das esferas sombrias que não nos eram dado conhecer, Metelo manteve-se longos instantes em silêncio, voltando a dizer em tom de súplica: recordemos o Divino Mestre e não desdenhemos a honra de servir, não de acordo com os nossos caprichos pessoais, porém de conformidade com os seus desígnios e suas leis. Campos imensuráveis de trabalho aguardam-nos a cooperação fraterna, e a semeadura do bem produzirá a nossa felicidade sem fim. Falou comovedoramente por mais alguns minutos e em seguida invocou as forças divinas, arrancando-nos lágrimas de intraduzível alegria. Raios de claridade azul brilhante choveram no recinto, proporcionando-nos a resposta do plano superior. Transcorridos alguns momentos de meditação, Metelo fez exibir num grande globo de substância leitosa, situado na parte central do templo, vários quadros vivos do seu campo de ação nas zonas inferiores. Tratava-se de fotografia animada, com a apresentação de todos os sons e minúcias anatômicas inerente às cenas observadas por ele em seu ministério de bondade cristã. Eu deveria ter marcado tudo isso em amarelo. É fantástico. Infelizes desencarnados em despenhadeiros de dor imploravam piedade. Monstros de variadas espécies, desafiando as antigas descrições mitológicas, compareciam horripilantes ao pé de vítimas desventuradas. As paisagens analisadas de tão perto, através do avançado processo de fixação das imagens, não somente emocionavam, infundiam terror. Na intimidade da massa leitosa em que eram lançadas, adquiriam expressões de vivacidade indescritível. Apareciam soturnas procissões de seres humanos despojados do corpo, sob céus nevoentos e ameaçadores, cortados de cataclisma de natureza magnética. Pela primeira vez, contemplava eu semelhante demonstração, sem disfarçar a emoção, para onde se dirigiam aquelas fileiras imensas de espíritos sofredores? Como se sustentariam os ajuntamentos de almas desalentadas e semi-inconscientes que me era dado divisar ali, ante os meus olhos tomados de assombro, atoladas em poços escuros de lama e padecimento? Em dado instante, a voz do instrutor quebrou o silêncio. Diante de um quadro extremamente doloroso, exclamou em voz firme: muitos de nós sabeis que tenho nesses centros expiatórios os que me foram pais bem-amados na derradeira experiência vivida na carne. Prisioneiros ainda de torturantes recordações. No entanto, crede, não nos move qualquer propósito egoístico nas tarefas de auxílio, porque temos aprendido com o Senhor que a nossa família se encontra em toda parte. Observei que ninguém ousou voltar-se para Metelo em seu testemunho de humildade, comovidíssimo por minha vez ante a demonstração de entendimento evangélico a que assistia. Notei o olhar expressivo que o assistente Jerônimo me endereçou. Ao término do noticiário animado e sonoro,
que procurei alijar de mim mesmo a preocupação de algo saber acerca do drama particular do orientador, anulando meus inferiores impulsos de mera curiosidade. Fim dos trabalhos, que ocuparam um pouco mais de 2 horas, inclusive a palestra instrutiva. Vários grupos eram apresentados ao instrutor por unidos dirigentes do templo. Tive a impressão de que a Assembleia, em sua feição quase integral, era constituída de legítimos interessados nos trabalhos espontâneos de ajuda ao próximo. Pelas saudações e pelas frases que se faziam acompanhar, percebi que se aglomeravam no recinto grandes e pequenos conjuntos de servidores em diversas missões, com objetivos múltiplos. Consagravam-se alguns ao amparo de criminosos desencarnados, outros socorros de mães aflitas, colhidas inesperadamente pelas renovações da morte. Outros ainda interessavam-se pelos ateus, pelas consciências encarceradas no remorso, pelos enfermos da carne, pelos agoniantes da crosta, pelos dementes sem corpo físico, pelas crianças em dificuldades no plano invisível dos homens, pelas almas desanimadas e tristes, pelos desequilibrados de todos os matizes, pelos missionários perdidos ou desviados, pelas entidades jungidas às vísceras cadavéricas, pelos trabalhadores da natureza, necessitados de inspiração e carinho. Para todos, possuía o mentor uma sentença generosa e estímulo e admiração. Chegada a nossa vez, Jerônimo nos apresentou gentilmente. Metelo, temos aqui 3 companheiros que me seguirão agora em missão de socorro. Muito bem, exclamou o interpelado. Que o divino servidor os inspire. Abraçou-nos com simplicidade e perguntou: partem em obrigação especializada? Sim, esclareceu nosso orientador. Devemos atender nos próximos 30 dias a 5 dedicados colaboradores nossos, prestes a desencarnarem na crosta. Trabalham fiéis à causa do bem, e as nossas autoridades encarregaram-nos de atender-lhes aos casos pessoais. Prevejo muito êxito, comentou Albano Metelo, fixando em nós o olhar sereno. Revelando espontânea alegria pelas palavras ouvidas, Jerônimo acrescentou o delicado: confio na dedicação dos meus companheiros. Seguem comigo um ex-padre católico, uma enfermeira, um médico. Seremos 4 servos em ação ativa. Compreendo, aduziu o instrutor. Vamos com autorização para efetuar experiências, estudos, auxílios eventuais de conformidade com as circunstâncias, em vista do caráter de nosso trabalho, em que nos prodigalizará ensejo de diferentes observações. Enviou-nos Metelo reconfortante sorriso de otimismo e confiança, cumprimentou-nos individualmente e, depois de abraçar o nosso diretor, com intimidade exclamou: que o mestre os ilumine e conduza. Eram as palavras de despedida. Outro grupo socorrista aproximou-se dele e retiramo-nos do templo de paz, repletos do pensamento salutar de servir aos semelhantes em nome de Deus. Lá fora, a noite de maravilhas era bem uma festa silenciosa, em que o aroma das flores convidava para o banquete celeste da luz. Meus amigos, a leitura deste capítulo me fez ver várias passagens que eu deveria ter registrado com mais cuidado. A gente percebe aqui, nessa leitura, que Metelo se comparou com as pessoas na Terra, que só pensam em enriquecer, sem levar em conta as pessoas ao redor. Ele só queria subir para o plano espiritual mais alto, mais alto, mais alto. E quando ele chegou lá de cima, até o ponto em que ele seguiu, e ele viu o desespero dos que estavam aqui embaixo, e quando ele viu Jesus em pessoa, em passeio ao plano inferior para salvar almas, ele se sentiu envergonhado. Ele comparou o seu comportamento com o comportamento dos erros de nós humanos, que só pensam em crescer sem pensar nos
que estão à sua volta. O erro é o mesmo, mas ele se corrigiu e voltou para o trabalho. Isso no plano espiritual. No plano físico, do plano espiritual, a gente viu um equipamento muito curioso, que ele mostrou nesse globo leitoso uma situação distante para que todos pudessem ver. Ele projetou ali o sofrimento das pessoas em planos terríveis de sofrimento e angústia. É como os equipamentos que nós temos hoje, que a gente vê via satélite uma região da Terra em pleno movimento. Então, são muitos os aspectos nesse capítulo que merecem ser reobservados. Mas vamos ao pouco que eu vi para explanar para vocês. Primeiro, a paisagem lunar oferecia detalhes encantadores. Picos e crateras salientavam-se à nossa vista, embora a considerável distância, num deslumbramento de filigrama preciosa. É um detalhe singelo, mas interessante. A atmosfera em nosso lar, mais sutil, permite que se veja o relevo da Lua, coisa que só vemos aqui no plano físico, com lunetas ou telescópios. E ele vai além, ele descreve várias situações celestes de uma forma muito mais viva do que nós temos aqui na Terra. Porque ele não conta com essa atmosfera densa que nós vivemos. Segundo, André descreve detalhadamente a paisagem e, entre tantos detalhes, fala das flores. Eram taças luminosas, servindo luz e perfume. Isso já nos foi descrito em outras obras, que as flores irradiam luz à noite. Terceiro, mais uma vez vemos referência a espíritos e outras denominações religiosas. O mundo espiritual não é espírita. O padre Hipólito. O mundo espiritual é composto de espíritos de todos os graus de conhecimento e evolução. Naturalmente que esse padre citado conhece a reencarnação, pois está entre os que lidam constantemente com essa realidade, mas ainda tem suas lides nos grupos católicos. Provavelmente, não temos certeza, seguiremos tendo na Terra variadas formas de culto ao Criador. Mas em breve, todos os segmentos religiosos serão reencarnacionistas, porque a ciência em breve demonstrará que a reencarnação é uma lei biológica e não uma crença simplesmente. Assim como quando foi provado que a Terra não era plana, não era o centro do universo, que tínhamos uma rota em volta do Sol. No passado, quem não acreditava que a Terra fosse plana e que o Sol que girava em volta, essa pessoa era morta, era sacrificada como herege. Veja só, é o que acontece agora quando a gente fala em reencarnação. Outros segmentos não acreditam nisso, acham que nós somos demoníacos por acreditar nisso. Então, todo conhecimento progride. E em breve, segundo Bezerra de Menezes, serão os médicos que vão provar que a reencarnação é uma lei, como é nascer, crescer, trocar os dentes e tudo na vida. Vamos aguardar por esse dia. 4. No cântico de abertura, em nenhum momento foi pedido abrandar ou livrar. As súplicas foram de forças, empenho, coragem nas tarefas a serem desempenhadas. A nossa tendência nas preces é sempre pedir que nos retirem os problemas, os sofrimentos, as provas. Essa não é a solução. Precisamos entender que as situações, todas elas, são para o nosso crescimento. Precisamos é de convicção, de determinação para seguir o caminho correto que nos levará ao crescimento. Precisamos resiliência. Não quer dizer aceitar os problemas e fim. Não.
Nós precisamos entender o que cada situação difícil nos traz em aprendizagem. Por que será que agora eu preciso depender de usar uma roupa usada que outro vai me dar? Será que eu não tenho que aprender que o luxo de usar uma roupa de marca, caríssima, é completamente desnecessário? Será que eu não tenho que aprender com a fome que o alimento é sagrado e eu não devo desperdiçá-lo? Então a gente deve sempre se perguntar: o que eu devo aprender com este problema que eu estou vivendo, seja ele físico ou até mesmo emocional? Quando a gente aprender a fazer esse questionamento e traçar uma rota de correção do problema, primeiro, o que nos aflige vai ser mais leve. E segundo, essas aflições vão começar a diminuir, porque nós estamos ascendendo em entendimento. Já não vamos precisar de lições tão duras. Quinto, as zonas purgatoriais multiplicam-se assustadoramente em derredor dos homens encarnados. Lembrando, sempre que as linhas estão em amarelo, são cópias fiéis do texto, certo? Multiplicam-se por nossa insistência na ignorância, egoísmo, atitudes criminosas de todo tipo. São nossos pensamentos e ações que contribuem para o esclarecimento das regiões infelizes e sombrias. E também cabe a todos nós que essas regiões se desfaçam. Mais amor, solidariedade e benevolência. Felizmente, temos visto crescer as atividades em grupo de apoio a todo tipo de carências. Temos visto combate sistemático de atividades equivocadas em todos os campos de ação da humanidade. Leis contra o racismo, violência doméstica, entre tantas outras que não convém listar. A humanidade vai melhorando lentamente, mas vamos evoluindo como é a lei. Albano afirma: começam a brilhar os raios da alvorada radiante dos mundos melhores. Entre os júbilos de alguns, identificaríamos a ruína e a miséria de multidões incalculáveis. Ou seja, não podemos seguir para esses dias deixando para trás os retardatários pela ignorância. Não seríamos felizes nos lembrando deles. É preciso que busquemos ajudar a todos para que sigamos juntos nesse caminho para dias felizes. E lembra ainda que nós mesmos já precisamos, no passado, de ajuda para sairmos do poço da ignorância muito maior que o atual. Ou será que a gente acha que sempre foi assim como somos hoje? Será que no passado distante, quando talvez vivêssemos até em outro planeta mais atrasado, a gente não foi bárbaro? Será que a gente também não matou, não roubou? Será? Vocês acreditam? Eu tenho a certeza que boa bisca não fui. Então precisamos ajudar aqueles que, como nós no passado, tiveram ajuda para chegar onde nós estamos hoje. Somos ainda ignorantes, mas fomos piores. Temos que aceitar a nossa responsabilidade em auxiliar aqueles que vemos hoje como ignorantes. Cabe a cada um de nós, uma gotinha de luz que seja, é colaboração. Ele continua narrando sua subida nas escaladas vibratórias, mas vê anjos descendo aos abismos. Quando questiona, descobre: o Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Ou seja, não podemos ascender sozinhos. Temos que nos apoiar, esclarecer com o pouco que sabemos.
Só assim teremos segurança e satisfações verdadeiras. É a mesma coisa aquele que se encontra numa situação de penúria eventual. Digamos, nos perdemos, não sabemos o caminho de casa, na nossa mochila do acampamento, temos apenas alguns pedaços de pão, chocolate, um pouco de água. O que a gente faz? A gente não reparte o pouco que temos entre aqueles que foram acampar conosco até que a gente encontre o caminho certo? É a mesma coisa. É a mesma coisa. O nosso pouquinho de conhecimento pode ser repartido àqueles que sabem menos. Não vamos evitar essa atitude porque vão rir de nós, porque vão nos chamar de loucos. Não é verdade? Iludidos. Esses espíritas são loucos, não vamos ouvi-los. Não vamos ligar para esse comportamento. Vamos informar o pouco que sabemos. E vamos estar mais felizes por termos doado. O que a pessoa vai fazer com esse pouco, cabe a ela decidir. Mas não vamos negar. Seguindo, Metelo continua o relato da sua ascensão acelerada e solitária, da qual se arrepende. Fala da ideia equivocada de que a vaidade está apenas entre os que vivem na matéria. Ele era vaidoso, ele queria subir, eu sou iluminado. Ele mesmo percebe o seu erro e diz: hoje, porém, sabemos que depois do túmulo há simplesmente continuação da vida. Ou seja, continuamos a ser o que sempre fomos. Céu e inferno residem dentro de nós mesmos. A virtude e o defeito, manifestação sublime e o impulso animal, o equilíbrio e a desarmonia, o esforço de elevação e a probabilidade de queda perseveram aqui, após o trânsito do sepulcro, compelindo-nos à serenidade e à prudência. Apelamos tão só no sentido de cooperardes nos trabalhos de socorro às esferas escuras. Todo esse esclarecimento tem a finalidade de estimular a todos que cooperem nas descidas socorrísticas e esclarecedoras. Os ouvintes eram candidatos a cooperadores. Então, meus amigos, que esses exemplos nos sirvam. Nós sabemos que a qualquer momento podemos, aqui encarnados, cometer um erro terrível. Nós não estamos livres disso, nós não somos perfeitos. Uma discussão qualquer, a gente partir para a agressividade, não é? Numa situação qualquer, a gente ser mais usurário, evitar a doação, quando poderíamos doar alguma coisa de nós, seja financeira, seja emocionalmente, não é verdade? Então, que nos sirva de exemplo tudo isso e que a gente seja mais rigoroso com nossos comportamentos. O importante é nos corrigirmos o quanto antes. Eu fui rude, eu neguei aquela esmola. Não importa o que, volta e reconhece. Assim como o Metelo fez, em grande estilo, façamos nós nos pequenos, porque assim a gente vai se treinando. Aguardo vocês no próximo capítulo e aguardo também que vocês se manifestem nas partes em que eu deixei de citar, nos ajudem em grupo a nos esclarecer. Comentem na área de comentários, seja do YouTube, seja do Facebook, para que possamos juntos crescermos, como nos ensinou Metelo. Um grande abraço e até nosso próximo encontro.